Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 21 de abril, feriado aí para o nosso mercado, só que bolsas americanas estão em funcionamento. E no vídeo de hoje, a gente vai contar para vocês aí uma boa ferramenta que você pode utilizar para o acompanhamento do mercado financeiro. Conforme eu tinha comentado, a gente vai continuar com os nossos vídeos de fluxo de base semanal, mas sempre quando a gente achar uma boa novidade para poder mostrar para vocês que seguem o nosso conteúdo, a gente vai fazer, e é o caso do vídeo de hoje, que inclusive eu ocultei a câmera para a tela ficar mais completa para vocês visualizarem. O que a gente vai comentar com vocês, pessoal? Simplesmente um site que é bem interessante, é o TradingView. Você digita aqui no Google TradingView, eu já tenho aqui já no meu cache, automaticamente aqui, ó, tradingview.com. Para quem nunca ouviu falar, esse site inclusive está fornecendo as informações para o próprio site da BMF Bovespa no ambiente gráfico. Inclusive, eu vou clicar aqui, automaticamente ele vai entrar aqui no site. E olha que interessante, pessoal, é um site que tem muita informação relevante. Inclusive, você que está começando o mercado financeiro, você consegue acompanhar, até mesmo ainda você que não abriu uma conta na corretora, está querendo iniciar no mercado financeiro. Aqui tem muita discussão, tem setups, tem instruções já criadas por usuários, inclusive em todas as línguas. Eu coloquei aqui em português, basta você clicar aqui na bandeira Brasil. Normalmente ele vai vir aqui em inglês quando você fizer a entrada, e você também tem a possibilidade de fazer seu cadastro, porque quando você fizer seu cadastro, você pode acompanhar alguns ativos automaticamente através desse site. Então, eu vou retornar aqui para a língua portuguesa e automaticamente eu vou ensinar vocês aqui, primeiramente, a acompanhar o mercado. Você tem aqui diversas cotações relevantes, no caso o SP500 é em tempo real, pessoal. Nesse momento a gente está tendo uma queda de 0,23, no caso aqui do petróleo a gente está tendo uma queda de 2,36, no caso aqui é o Brent, né, que é o negociado aí e serve como base para os reajustes da Petrobras, e o minério de ferro com uma cotação em delay e no último dia com uma variação positiva de 0,06. No caso do minério de ferro, muito ligado à Vale, e no caso de petróleo, muito ligado aí às ações da Petrobras. Então, pessoal, o que eu vou comentar com vocês aqui? Vamos supor que você queira fazer um trade hoje feriado. É claro que, se você quiser simular um trade, essa ferramenta ela possibilita você fazer. Inclusive, não é aconselhável quem já está em conhecimento no mercado, quer pegar realmente a atenção do mercado financeiro, é muito interessante você já abrir uma conta na corretora e operar lote mínimo. Seja no mercado futuro, seja aí no mercado de ações, altere sempre de acordo com a sua consistência. Só que se você quiser fazer algum teste de estratégia ou até mesmo iniciar para você começar a acompanhar o comportamento do preço, essa ferramenta você pode simular aí os trades no mercado financeiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pesquisar pelo índice americano que está aberto hoje, que é o SP500. Então, eu clico aqui em pesquisa e começo a digitar SPX, que é o código do SP500, que reúne as 500 maiores empresas do mercado americano, e automaticamente ele já colocou aqui para mim essa disponibilidade. Eu vou clicar aqui nessa primeira e automaticamente ele vai abrir um gráfico aqui em relação ao índice do mercado americano. E eu vou automaticamente, pessoal, colocar aqui, vou clicar em gráfico interativo. Ele vai abrir aqui o índice do SP500 para o nosso mercado. Como eu não sou assinante da ferramenta, ele sempre vai dar algumas propagandas. Inclusive, para quem quiser assinatura e tem inclusive as cotações do mercado brasileiro em tempo real, a assinatura é muito barata. Se eu clicar aqui, ele vai automaticamente aqui abrir. Você paga aí mensalmente $9, $10, né? $9,95 para uma conta mais simples, uma conta mais encorpada $20 e outra, uma conta premium, $40 mensais. Como eu estou te falando que essa é uma informação de qualidade e a gente aqui no canal não recebe nenhum patrocínio do TradingView, a gente simplesmente tenta passar para vocês informações de qualidade. O que a gente está olhando aqui? A gente está olhando o gráfico do SP500, que é o índice que reúne as 500 maiores empresas do mercado americano. E isso você consegue verificar a periodicidade do tempo gráfico. Aqui eu estou com um gráfico de 15 minutos. Se eu quiser alterar, eu posso alterar aqui por um gráfico de 5 minutos. Pronto. Se eu quiser alterar novamente por um gráfico de 3 minutos, eu posso ter um gráfico de 3 minutos. E se eu quiser alterar por um gráfico de 1 minuto, eu tenho a possibilidade aqui de alterar por um gráfico de 1 minuto. Sempre quando você fizer aqui as alterações, se você estiver usando a ferramenta, ele vai sempre colocar aqui uma propaganda e você vem aqui e fecha se você não for assinante. Aí você esconde aqui temporariamente e continua utilizando o serviço. Aí, de repente, se você quiser visualizar, Renato, como é que eu vou simular aqui uma operação? Você clica aqui nessa rodinha, automaticamente você coloca aqui,
mostrar painel de compra e venda. Você clica, ele automaticamente habilita a você aqui comprar e vender pelo esse próprio gráfico aqui no ambiente simulado, pessoal. Automaticamente você vai ter uma possibilidade de fazer algum trade específico para você ou simular, ou se você quiser aprender como é que anda o mercado financeiro. Aqui a gente não está nem comentando de fluxo. Vamos comentar aqui, diante daquele primeiro vídeo que eu coloquei no nosso canal, boas práticas, para você verificar o que é legal para você fazer no mercado financeiro. Então, eu estou aqui no gráfico de 1 minuto, estou deixando aqui bem um gráfico rápido, e principalmente as pessoas que estão começando no mercado financeiro acham que isso é loucura. Inclusive, se você quiser, você pode operar no tempo gráfico que você quiser, seja no gráfico de 1 minuto, ou seja no gráfico, por exemplo, de 60 minutos, ou no gráfico de 15. Isso pouco importa, o importante é você assumir uma técnica para você poder fazer as suas operações. Nesse momento aqui, pelo gráfico de 60 minutos, o que eu percebo? A gente teve um fundo nesse candle aqui, que foi gerado ao meio-dia, teve um fundo que foi aqui no candle gerado a 1 hora da tarde, e agora a gente está abrindo um outro candle, 2 horas. Nesse momento são 2 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Então, a gente tem aqui uma região de fundo, ok? Ele vai perder essa região de fundo, pessoal? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei que aqui é uma região de fundo. Então, o que eu tenho? Lembra daquela nossa relação de risco-retorno? Então, eu vou pintar aqui para vocês aquela solução que a gente teve aqui. Ó. Então, eu tenho aqui um risco dessa operação para levar um stop desse tamanho. Se ele parar de cair aqui nessa região que ele marcou fundo e começar a subir, eu tenho uma região que vai me possibilitar um retorno de quanto, pessoal? Pelo menos até esse topinho anterior aqui. Vou até modificar aqui a cor do meu retângulo para vocês visualizarem. Então, eu vou ter uma projeção de ganho desse ponto aqui. Ó. Então, eu vou pintar não só ele aqui, como também o conteúdo. Eu vou ter um retorno aqui em relação a essa compra que eu vou fazer aqui agora pelo gráfico de 60 minutos, pessoal. Não estou nem naquele gráfico rápido de 1 minuto. É uma relação risco-ganho legal, pessoal? É. Então, vamos fazer uma compra? Como é que eu faço? Eu clico aqui no botão comprar. E aqui eu tenho quantidade. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui 1 milhão. Pronto. Ok? Ele automaticamente já colocou aqui para mim. Se eu clicar aqui no botão comprar, ele vai abrir como se fosse uma boleta. Eu posso fazer uma compra limite, uma compra stop ou uma compra mercado. Então, eu vou querer uma compra mercado. Ó, cliquei aqui, compra mercado. Pronto. Ele já colocou aqui na tela e já me informou aqui que eu acabei de fazer uma compra do índice futuro do mercado americano. E olha que interessante, pessoal. Já está começando a me dar 250 mil de lucro. E você consegue visualizar isso aqui também na tela. E a gente não fez a compra? O que a gente tem que fazer? Colocar o nosso stop. Como é que faz isso na ferramenta? Se você clicar aqui nesse lapisinho, ele coloca para você um stop de perda. Então, você marca essa caixinha e clica aqui em modificar. Automaticamente, ele já botou um stop de perda aqui para você. Ó. Vou até aqui aumentar aqui essa projeção. O seu stop de perda está aqui embaixo. A gente fez uma compra e o stop de perda está aqui embaixo. Só que eu vou deixar ele aqui? Não, pessoal. Eu vou arrastar ele para baixo. Eu quero realmente sair da operação de compra quando ele perder essa mínima aqui. E eu estou comprando porque eu tinha uma relação de ganho, que é essa área pintada em azul desse tamanho, e uma relação de perda desse tamanho. Como é que está a minha relação risco-ganho, pessoal? Está interessante ou não? E olha que eu estou olhando aqui o topo que ele fez pelo gráfico de 60 minutos. Ok? Então, eu tenho uma relação de risco aqui desse tamanho, o meu stop está colocado logo abaixo desse patamar, porque se o preço cair, eu aceito que eu estou errado, eu vou perder esse tanto. Agora, se o preço voltar a subir e simplesmente for lá no meu objetivo, eu vou ganhar muito mais. Nesse momento, o que está acontecendo, pessoal? A gente está perdendo aqui o quê? 500 mil reais. Simplesmente, o preço está indo e está descendo. Poxa, Renato, mas desse jeito, e se eu for operar dessa forma, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Esquece, pessoal. Aqui é uma região de fundo. Lembra que a gente comentou no nosso primeiro vídeo de boas práticas? Eu bati uma vez, eu bati 2 vezes e estou batendo a terceira. E olha que eu estou no gráfico de 60 minutos. Nesse próprio trade, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para um gráfico de 15 minutos. Ó. Olha que interessante. Já começou a clarear um pouco mais. Você consegue perceber que no gráfico de 15 minutos eu não tenho só 3 toques. Eu tenho 1, 2,
3 e esse agora é o quarto toque, nessa região que é uma região de fundo. Aí você fala, poxa, mas você vai comprar suporte? Sim. Lugar de compra é em suporte, lugar de venda é em resistência. Dá só uma olhada nessa movimentação aqui desse gráfico, nessa região aqui de cima, pessoal. Vou pintar aqui para vocês. Olha que interessante. É o trade que a gente fica salivando. Olha aqui em cima. Olha quantos toques teve nessa região aqui em cima, que foi nesse gráfico de 15 minutos do índice futuro americano. Olha quantos toques. Inclusive, ó, desde 3 horas da manhã. Porque, para quem não sabe, o índice futuro americano ele abre 7 horas da noite de domingo e fecha somente às 5 horas de sexta-feira, que seria hoje. Então, olha, na madrugada ele bateu 1, 2, 3, 4, 5, depois 6, 7, 8, 10 vezes nessa região aqui. Isso daqui virou um muro para o preço. Então, quem vendeu aqui, olha que interessante, pessoal, tinha aqui uma possibilidade de ter um stop bem curtinho. E tinha uma projeção de lucro de quanto? Vamos desenhar aqui e pintar uma outra região. Olha aqui, pessoal. Se a pessoa vendeu nessa região, e vamos pintar aqui de verde, ela tinha uma projeção de lucro nesse fundo que ele tinha feito aqui, ó, certo? Você tinha uma projeção de lucro maior do que uma projeção de perda. No primeiro momento, era esse fundo aqui, ó, que ele tinha deixado aqui e simplesmente subiu e começou a fazer um muro aqui. Quem vendeu tinha uma projeção aqui. Na primeira vez, quase bateu nessa projeção. Você poderia ter saído, você sai com esse lucro todo. Na segunda vez, ele deu uma outra chance, que bateu novamente no muro, fez aqui uma congestão e voltou a cair. E você simplesmente tem uma projeção de ganho muito maior do que uma projeção de perda. Nesse momento aqui, ó, já está quase batendo no nosso stop. Bateu no stop. E olha que interessante, pessoal. Olha o que aconteceu nesse momento. Bateu no stop e simplesmente o mercado esticou para baixo. O que a gente poderia ter feito aqui quando bateu nesse stop? A gente poderia ter colocado um stop de venda simplesmente 2 vezes mais do que o nosso volume de compra. Se a gente tivesse colocado um stop de perda aqui no valor de 2 milhões de venda, simplesmente a gente ia ficar vendido em 1 milhão. E aquele pouquinho que a gente perdeu aqui em relação a essa compra, olha o tanto que a gente tinha ganhado, pessoal. Muito mais. Tem gente que fala, não reverte, é ruim, não mexe com reversão, é ruim. Só que, pessoal, vocês esquecem que a gente está trabalhando com gerenciamento de risco. Automaticamente, essa perda desse ponto aqui, ela teria que ter um stop, pelo menos nessa região aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês que aqui em cima, ó, a gente fez um topo. Então, tinha esse stop aqui como projeção. E qual que era o objetivo, pessoal? Aqui ficou quase que no vazio. E o objetivo era exatamente nesse fundo aqui. Então, eu vou repintar aqui para vocês. Então, aqui, ó, era um stop desse tamanho. E qual que era o objetivo? Essa região aqui, que ele tinha feito um fundo anterior. E olha para vocês verem, ele já foi praticamente 70% desse valor. E você já tinha recuperado esse pequeno stop que você tomou aqui, e simplesmente aqui você já estava ganhando mais. Aí era só questão de gerenciamento de trade. Ok? Olha que a gente está no gráfico de 15 e a gente partiu para um gráfico de 60. Aí agora eu vou clicar aqui, em vez de eu escolher o prazo operacional por essa lista aqui, nessa caixa, eu posso bater aqui no caso aqui desses pontilhados verticais, ele automaticamente já coloca aqui para mim um tempo gráfico. Então eu vou colocar aqui, pessoal, um gráfico de 1 minuto. Aí você fala, poxa, Renato, você é um maluco. Como é que você tem a condição de operar num gráfico de 1 minuto? Pessoal, simples. Ó, ele não fez essa barra desse tamanho, o que eu vou fazer agora? Vou comprar, pessoal, olha, comprei. Pronto, acabei de comprar aqui, o mesmo 1 milhão. Vamos colocar o stop? Automaticamente eu vou colocar o stop debaixo do último fundo. Tá aqui, ó. Vou aqui remanejar para debaixo do último fundo. Pronto, o stop de perda já está colocado. E esse trade já está oferecendo o quê? Ganho para a gente. Já está com 500 mil de ganho. Que era aqueles 500 mil de perda que a gente tinha colocado no stop anterior. Viu como é que é fácil? Fácil? Por quê? Porque você precisa de ter olhos de lince. Aqui eu estou ganhando. Então, o que eu vou fazer?
eu vou subir o meu stop aqui para o meu ponto de entrada quando a operação começar a me dar esse ganho. Nesse momento, voltou pelo preço de entrada que a gente teve. A gente está com o risco dessa operação de que tamanho, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui? Ó, vou pintar aqui de outra cor. A gente está aqui, nesse momento, esse risco da operação está exatamente esse tamanho aqui, que é onde que a gente entrou. A gente entrou, inclusive, atrasado. Mas por que a gente entrou? Lembra que a gente comentou? Você precisa de sempre, no mínimo, 2 pontos para você ter um stop. Aqui era uma região de fundo. Da mesma forma que aqui em cima foi uma região de topo. Então, automaticamente, a gente colocando o stop aqui, a gente está pegando esse risco desse tamanho e a gente vai projetar o nosso ganho. Vamos pintar aqui de uma outra cor, que a gente pode ter um ganho. Vamos botar aqui de vermelho, vamos botar aqui de amarelo. Aqui, ó, a gente tem essa movimentação aqui como projeção de lucro. Inclusive, deixa eu pintar aqui de novo para vocês. Olha que interessante. Vou pintar aqui o conteúdo que vai ser desse laranja. Então, eu tenho um stop desse tamanhozinho e uma projeção de lucro desse tamanho. Novamente, sempre gerenciamento de risco. Não entre no trade simplesmente por achismo. E você viu que a gente mudou o tempo gráfico. A gente estava num tempo gráfico de 60, depois a gente passou para um tempo gráfico de 15 e agora eu estou num tempo gráfico menor, 1 minuto. O que o movimento do gráfico já está me passando aqui é o seguinte, olha, o que eu estou ganhando aqui já equivale a 250 mil. É claro, pessoal, isso aqui é um ambiente simulado, estou operando com 1 milhão. Sempre quando eu tenho que testar alguma estratégia, certo? Eu posso vir aqui e testar uma estratégia aqui. Eu tenho aqui um pouco mais de 15 milhões de lucro nessa conta, mas aquele negócio, isso é irrelevante. Eu só estou mostrando para vocês que você pode ter um ambiente simulado e você que está começando a atuar no mercado financeiro, você pode ter isso daqui para você começar a treinar o seu olho. É o famoso tempo de tela. Observe a movimentação do preço, onde que ele para de subir, onde que ele para de cair, uma área de congestão que ele tem e principalmente onde que você tem uma relação risco-ganho interessante. Se ele voltar aqui e estopar a gente, pessoal, mais normal do mundo. Olha o tamanho que a gente vai perder. E se ele for lá no nosso objetivo, que foi exatamente esse gatilho que ele perdeu, esse suporte aqui, olha o tamanho que a gente tem para poder ganhar. Inclusive, vou até ajustar aqui, ó. Aqui, ó, exatamente isso aqui, ó, que foi a perda no gráfico de 1 minuto, que a gente não tinha visto ainda, né? Porque a gente estava no gráfico de 15. No gráfico de 1, ele fez um fundo exatamente aqui. Então, se ele resolver subir, ele vai voltar e vai ter aqui uma barreira nesse patamar de preços. Vou até diminuir o zoom aqui, eu vou botar menos para vocês poderem observar. Olha aqui. Aí você fala, poxa, Renato, mas você está operando contra a tendência. Sim, era mais fácil a gente ter colocado naquele ponto uma venda, porque o mercado está vindo de um movimento descendente no gráfico de 1 minuto. Mas eu estou querendo mostrar para vocês que, independente do tempo gráfico, a gente vai sempre olhar uma relação risco-ganho para os nossos trades. Mesmo na contra-tendência, é possível você ganhar dinheiro. É claro que é muito mais árduo, porque ele pode subir aqui um pouco só e voltar a cair, que é o que está acontecendo aqui, simplesmente desde a parte da manhã. Se você verificar aqui, ó, de 10 horas em diante, que ele perdeu aquele topo lá, ele vem caindo gradativamente, fazendo o quê? Cada vez topos menores. É um trade mais arriscado? Sim, é um trade mais arriscado, é contra a tendência. Se você tivesse verificado aqui essa mesma movimentação, onde que ele fez aqui essa região de topo por diversos toques, lembra que eu comentei com vocês? É sempre que eu preciso, no mínimo de 2 toques. Simplesmente era uma relação de risco-ganho legal? Vamos dar uma olhada aqui? De novo, pessoal. Vou clicar aqui, ó. Vamos marcar de uma outra cor. Vamos colocar aqui vermelho. Olha, se aqui você tivesse identificado um trade, certo? Pela quantidade de toques, você tinha um stop desse tamanho. E se a operação desse certo, você tinha uma projeção de ganho, que você já tinha visto aqui, esses fundos anteriores, desse tamanho. Olha aqui, pessoal. Vê se não está legal. Deixa eu até pintar aqui, no caso aqui de vermelho, e também aqui de vermelho. Pronto, olha aqui. Eu tinha um risco aqui nessa venda pequeno e tinha um movimento de ganho maior.
a favor da tendência, que é o que a gente observou depois que ele fez esse topinho aqui e começou a cair. E ele foi muito mais do que isso. O risco bem pequeno e o movimento foi embora. Isso, pessoal, é ser trader. Isso é você pegar movimentos, independente se está na tendência, contra a tendência. É claro que na tendência, a nossa vida é muito mais fácil. Muito mais fácil. Contra a tendência, a nossa vida é muito mais difícil. Mas também é possível. Eu só não peguei esse trade aqui e inverti a mão aquela hora com vocês, porque eu estava simplesmente explicando com vocês essa movimentação. Mas isso no dia a dia, vocês vão ganhando tanta prática que vocês vão começando a observar esse tipo de comportamento do preço. Isso fica automático para você poder operar o gráfico. Tem gente que fala, poxa, mas é muito difícil. Claro, é muito difícil, exige treino. Só que você, ao longo do tempo, você vai treinando o seu olho e vai ficando cada vez mais craque. Então, mesmo numa operação contra a tendência, tem uma possibilidade dela dar certo. E se ela der certo, que joia! Vamos mais uma vez ter uma possibilidade de ter um lucro maior com o prejuízo que a gente está calculando aqui bem menor. É claro que contra a tendência fica tudo mais difícil. Você está operando aqui contra a movimentação prévia. Aqui ele pode estar formando aqui, para quem é adepto aí à análise técnica, né, uma bandeira ou até mesmo uma congestão. Chegou, caiu muito forte e descansou para cair mais. Beleza. O que eu vou fazer aqui então? Se ele perder esse fundo, automaticamente eu vou analisar se realmente vale a pena vender nesse patamar de preço. Vamos ver, pessoal? Olha, vou até aumentar aqui o tempo gráfico para a gente ficar aqui com um conforto maior. Então, se ele perder esse nível de preço aqui, eu botei agora no gráfico de 15 minutos, deixa eu ver onde que ele tem aqui como objetivo. Ó, ele tem um objetivo aqui embaixo. Então, é um risco-ganho legal. Então, vamos voltar lá para o nosso gráfico de 1 minuto, tá? Então, eu vou pegar aqui, gráfico de 1 minuto, automaticamente deixa eu aumentar aqui o zoom. Se ele perder essa região, eu vou querer vender porque a minha relação risco-ganho vai ser legal. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma venda, não é? Então, essa venda aqui, eu vou clicar no botão vender, só que é uma venda stop, porque se eu vender agora, ele vai vender nesse preço. Então, eu vou mandar vender aqui quando ele perder esse patamar aqui. Esse patamar aqui está sendo 3.240, vamos ver aqui, ó, 2.338, vamos colocar aqui 35, porque depois a gente ajusta pelo próprio gráfico, tá? Então, ele automaticamente aqui vai ser um stop de perda com esse nível de pontos e vou mandar vender. Pronto. Aqui, ó, aqui está o stop de venda, ok? Só que a minha venda aqui, ó, vamos ajustar agora, um pouquinho aqui mais para cima, essa venda minha não vai poder ser de quanto? Dessa quantidade de ativos que eu tenho. Por quê? Como eu tenho aqui já numa ponta compradora 1 milhão, eu tenho que vender o quê? Eu tenho que vender 2 milhões. Então, eu vou cancelar essa ordem aqui, ó, para colocar uma ordem de 2, porque senão vai ficar só no stop. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou mandar cancelar, ok? Vou clicar novamente aqui em venda e automaticamente, olha aqui o que vai acontecer. Vou clicar aqui no stop de venda, ok? Lá no 35, 2335, e eu vou querer, nesse caso aqui, vender 2 milhões. Por quê? Eu tenho que zerar a minha compra de 1 e partir para 1 na venda. Então, eu clico aqui em vender. Pronto. Automaticamente, o que ele fez aqui? Bom, eu não estou vendo, peraí, que ele não vendeu, pessoal. Ele não vendeu. Então, deixa eu colocar aqui de novo. Vou clicar numa venda, ok? Se ele perder aquele patamar ali, ó, uma venda de stop, então vai ser uma venda lá embaixo. Então, vou botar 2335, stop de perda, e aqui 2 milhões. Se eu quiser vender, eu vou vender lá com 2 milhões. Por algum motivo XYZ, ele não está vendendo. Não sei aqui, depois eu vou pesquisar direitinho, como eu falei com vocês, eu não tenho esse uso contínuo aqui dessa área de trade, mas é uma boleta normal, como qualquer outra. Mas olha que interessante, pessoal, a nossa operação compradora, ela já está começando a gerar lucro. Olha aqui, 1 milhão. 1 milhão. O que a gente vai fazer aqui agora? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um stop de perda aqui, ó, que no início está aqui, a gente já pode colocar no nosso ponto de entrada. Aqui, ó, vou botar até um pouquinho mais acima, ó. Já mandei modificar. Pronto. A gente está agindo com relação ao preço e se esse preço simplesmente voltar, a gente não perde mais dinheiro.
E olha o que o preço está fazendo agora. Está testando uma região no 1 minuto que ele tinha feito um topinho anterior. Ele chegou a romper nesse candle e agora está tentando fazer um pullback. Se ele fizer um pullback aqui, vir cá e me estopar, pessoal, a gente já não perde mais dinheiro. E é isso que é ser um trader profissional. Não é ficar por achismo. Não é ter uma coisa que, qual que o mercado vai subir. Cara, eu não tenho a mínima ideia do que o mercado vai fazer. Eu só tenho ideia que tem alguns pontos que eu vou poder comprar e eu vou poder vender e eu tenho uma relação risco-ganho muito boa. E é isso que eu tento passar para as pessoas, porque às vezes as pessoas não conseguem controlar esse lado psicológico. Então aqui, ó, começou a voltar. Vamos fazer uma coisa, pessoal? Vamos subir mais um pouquinho o nosso stop. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Ó, vamos lá. Modifiquei. Já garanti mais um tempo da minha operação. Quanto tempo falta para fechar esse candle? Olha, 49 segundos. Lembrando que a gente está no gráfico de 1 minuto. Se ele voltar aqui e bater no nosso stop, a gente já garante pelo menos 500 mil nessa nossa simulação. Nesse momento aqui, já está em 750. Ó, 1 milhão. Já está indo. Qual que é o objetivo? Aqui em cima. Vai lá? Eu não sei. Trader não sabe o que o mercado vai fazer. Ele simplesmente opera. Quando você começar a parar de achar e começar a agir, pessoal, vocês vão ver o tanto que vão melhorar os seus resultados no mercado financeiro. Pare de achar. Comece a agir. Então, joia, olha, o mercado subiu, não subiu? O que eu vou fazer aqui? Ó? O meu stop de perda, que já na verdade já é ganho, eu vou subir mais um pouco. Pronto. Já coloquei aqui, caso ele perca a mínima desse candle que ele está formando. Eu vou deixar o mercado simplesmente me levar para onde que ele quiser. Agora, se a minha meta de ganho for de 1,5 milhão, eu zero agora. Zero a operação e boto meu dinheiro no bolso e fico esperando uma outra oportunidade. É isso que vocês têm que aprender a ter essa disciplina. Ficou satisfeito com o ganho? Zera. Se a gente zerar aqui, ó, 1.250.000, eu clicar nesse xizinho aqui, ó, vamos fechar a posição? Fechamos. Pronto. Colocamos o nosso dinheiro no bolso. Muito mais do que a gente tinha perdido lá em relação àquele stop anterior. Isso faz uma enorme diferença, pessoal, na nossa conta bancária. Você aprender a ter disciplina, você aprender a operar, você aprender principalmente a gerenciar o seu trade, isso faz muita diferença. E essa ferramenta que a gente está deixando disponível para vocês aqui hoje no nosso canal, comece a fazer algumas coisas aqui. Renato, ambiente simulado não forma ninguém. Você não tem a sensação de perda. Concordo plenamente. Quando você coloca o seu dinheiro na sua conta real, é diferente, envolve sentimento. Só que, se você começar a treinar na sua conta, nesse ambiente simulado, levando a sério, como se você estivesse nesse ambiente real, vai te ajudar. Mesmo que você não tenha o sentimento da perda financeira, porque você não está operando um dinheiro de verdade, você vai começar a identificar movimentos. O que acontece com o gráfico? Quando que ele para de subir, quando que ele para de cair, aonde que tem muro como uma região de suporte, onde que tem muro como uma região de resistência. Se eu quero operar na tendência, eu opero na tendência. A gente começou com um gráfico, pessoal, de 60 minutos. Esse gráfico aqui, ó, de 60 minutos. Deixa eu comentar uma coisa com vocês rapidamente, por isso pouco que a gente verificou aqui. Olha o gráfico de 60 minutos. Pessoal, a nossa ordem de venda foi lá para baixo, ó. Tá lá embaixo, ele não estava aparecendo porque ela foi muito mais para baixo. Então deixa eu cancelá-la aqui, ó. Mandou uma ordem de venda lá embaixo. Tá vendo aqui, ó, stop de perda, venda. Caramba, como é que eu tiro isso aqui agora? Uma venda aqui. Deseja cancelar a ordem? Sim. É porque a gente mandou várias vezes. Então, acho que tem várias ordens aqui, ó. Vender sim. Aí, pronto. A gente tinha matado várias vezes. Então, a gente estava com o stop lá embaixo, inclusive com o gráfico de 60, até ele chegar aqui, ia ser meio que um parto, né? Mas, observem, nesse gráfico de 60 minutos, olha, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Mesmo você trabalhando com um gráfico de 60 minutos, você já conseguiu perceber que essa região aqui era uma região de muro. Aqui parou de subir. A partir desse ponto, independente se você vai operar no gráfico de 60, de 15, de 5, de 1, você sabe que aqui tem um muro. Você pode entrar pelo gráfico de 60 e conduzir a sua operação pelo gráfico de 5, de 15, de 30.
E você sabe que a sua relação de risco-ganho aqui estava excelente. Você tinha um risco pequenininho e um ganho muito interessante. É isso que a gente tenta passar para as pessoas que querem realmente operar no mercado de uma forma profissional. E esse site que a gente está colocando aqui para vocês hoje no canal é muito importante para vocês testarem essas alternativas, para vocês começarem a treinar, principalmente esse ambiente de comportamento do preço diante do comportamento de você gerenciar o seu trade. Vamos voltar lá, só para a gente terminar esse vídeo, no nosso gráfico de 1 minuto. Pessoal, está seguindo o trade, olha. Está seguindo o trade diante da compra que a gente fez. Poxa, Renato, mas você comprou que o mercado estava derretendo. Não tem problema, eu comprei onde que eu já tinha aqui, ó, pelo menos 3 toques numa região. Ele vai até lá em cima? Eu não tenho a mínima ideia. Eu só sei que eu comprei porque aqui era uma região de suporte, eu tinha uma probabilidade de ganhar muito mais dinheiro do que de perder dinheiro. A partir do que o trade vai deixando eu ganhar dinheiro, eu vou protegendo, eu vou subir no meu stop. Se chegar numa hora que eu tenho um limite financeiro de ganho que eu estou satisfeito, eu vou lá e fecho a operação. Qual que é o problema? Você ganha um pedaço aqui, um pedaço ali, você vai ver que no final das contas, a sua conta bancária vai agradecer. Simplesmente você vai criar a disciplina de ser trader no mercado financeiro. Espero ter ajudado bastante vocês aí com essa dica de hoje e principalmente, pessoal, comecem a se especializar. Eu não estou falando para ninguém operar gráfico de 1 minuto. Como vocês viram, pelo gráfico de 60 minutos, vocês já conseguiram identificar aqui que aqui em cima a gente tinha uma barreira. Então, se você quiser operar, o risco aqui era pequeno, o ganho era maior. Se desse errado, não tem problema nenhum. Vocês perceberam que a nossa primeira operação deu errado. A gente perdeu um tanto. E no final, a gente ganhou muito mais na segunda operação. É isso que vai valer a pena no final das contas. Então, fica aí a dica. Muito obrigado aí pelo prestígio que vocês estão tendo aí com o nosso canal. E mais uma vez, pessoal, vamos sempre ficar atentos nessa movimentação, seja do fluxo ou seja do comportamento do preço, conforme eu mostrei para vocês aqui no vídeo de hoje. Um forte abraço a todo mundo, excelente final de semana e até a próxima. Tchau, pessoal!